Olá pessoal, tudo bem? Sou o Marcos, mais uma aula com vocês aí, tá? Hoje a gente vai falar sobre tipos de estoques, uma das matérias aí super importantes aí nos cursos de logística, produção, transporte, entre outros, tá? Para você que é meu aluno aí, obrigado por nos acompanhar. Meus ex-alunos aí que já tá chegando na casa dos 1000 ex-alunos aí já formados, obrigado por estar nos acompanhando. Para você que é novo, está acompanhando aí de forma externa, não deixe de se inscrever no nosso canal e receber o conteúdo nosso aí, que é praticamente tudo gratuito aí para estar usufruindo. Beleza? Vamos lá. Quando nós falamos de estoques aí, pessoal, uma das matérias super importantes aí, é algo dentro da empresa, coloca a empresa em alguns pontos fundamentais aí de forma estratégica, né? Que é uma empresa que tem um estoque de forma estratégica, ela consegue sobressair em algumas situações aí no mundo empresarial. Então, estoque se refere às mercadorias, produtos ou outros elementos na posse de uma organização empresarial. É usado sobretudo e gerenciado pelo departamento de logística de uma empresa. Então, toda empresa vai ter lá o seu departamento de logística, e dentro da logística geralmente tem um estoquista, né, que é o gestor de estoque, que é o profissional responsável para fazer o gerenciamento de todos os produtos estocados no seu armazém. Tipos de estoque, nós temos o estoque mínimo, é um indicador que corresponde à quantidade mínima de mercadoria que precisam ser mantidas pela empresa, a fim de evitar o desabastecimento e o excesso de produtos estocados. Aqui, quando a gente fala estoque mínimo, pessoal, é a quantidade mínima que eu devo manter no meu estoque. Então, toda vez que o meu estoque chegar naquela quantidade, esse estoque ele precisa ser reposto, porque em pouco tempo aquela quantidade mínima ela pode acabar e parar a linha de produção ou deixar de atender um cliente por falta de produto, seja produto acabado ou seja matéria-prima, tá? Esse termo também pode ser conhecido por outros nomes, né? Como estoque de segurança, de reserva ou de proteção. Então, quando a gente fala do estoque mínimo, vai vir com outras empresas, aí tem algumas outras nomenclaturas, né? No caso aí, estoque de segurança, tá? Se vocês buscar lá na internet e digitar o que é estoque de segurança, você vai encontrar esse conceito. Estoque reserva ou estoque de proteção. Então, são tudo a mesma coisa, tá? Vai depender de cada empresa utilizar o seu conceito. O estoque mínimo pode ser calculado como o consumo médio diário igual o consumo de itens de um período dividido pelo número de dias, tá? Então ele é uma fórmula, tá? Aqui vai a fórmula: estoque mínimo igual o consumo médio diário vezes o tempo de reposição, e aí a gente chega no resultado, tá? O estoque mínimo, também conhecido como estoque de segurança, é a quantidade mínima que deve existir no estoque. Ela se destina a cobrir os atrasos de reposição por parte do fornecedor e tem a finalidade de garantir o produto não irá faltar no estoque. Então, fazendo um resumo geral, o que seria estoque mínimo, pessoal? É aquela quantidade mínima que você mantém no estoque, caso o seu fornecedor deixe de atender naquele tempo, aquela hora marcada, tá? Ou uma venda inesperada, você tem aquela quantidade reserva, aquela quantidade mínima para atender o seu cliente em caso de falta de... Na verdade, o cliente faz um planejamento errado lá e de uma hora para outra fala: meu amiguinho, me manda 10% a mais. É justamente aquela quantidade que você tem lá no estoque, tá? Aí agora também a gente sai do estoque mínimo, né? E agora vamos falar do quê? Do estoque máximo. O estoque máximo estabelece a maior quantidade necessária em que o estoque para determinado item. Então, é a quantidade máxima de um determinado produto que eu posso ter em estoque. Muitas das vezes os empresários se preocupam em evitar a ruptura do estoque e com isso superestimam sua necessidade de estoque. Pessoal, tem algumas situações aí, se compra grandes valores por vantagem competitiva, né? Você comprar uma grande quantidade, você consegue o melhor preço. Então existem várias estratégias. O porquê de se manter um estoque máximo sempre no máximo, o porquê de sempre manter um estoque mínimo só na quantidade necessária. Então, cada empresa ela vai ter uma estratégia para adotar essa filosofia de estoque, tá?
No caso aqui nós temos a fórmula para calcular o estoque máximo, né? Para calcular o estoque máximo, basta somar o estoque mínimo com o maior lote de compra do produto. Essa fórmula ficaria assim: estoque máximo é igual estoque mínimo mais o lote de reposição. O estoque máximo serve para delimitar a quantidade máxima do estoque. Então, é aquela quantidade máxima que eu posso pôr num determinado espaço. Grande parte dos empresários não se preocupam com o estoque máximo, mas conhecendo esse indicador, pode-se evitar alguns problemas. Sim, pessoal, grandes quantidades de estoque máximo pode trazer algumas vantagens, sim, mas também pode trazer alguns problemas. Então, você adquirir a quantidade necessária para a fabricação do seu produto ou o atendimento do seu cliente, evita o uso de espaço desnecessário e uma quantidade excessiva de produto em estoque. Esse valor desse produto em estoque parado, ele poderia estar no caixa da empresa, que a empresa poderia utilizar esse valor para fazer outros investimentos, tá? Como por exemplo o espaço físico de produtos perecíveis, né, custos do estoque parado ou produtos com cuidados especiais. Agora nós vamos para o próximo, viu, gente? Rotatividade ou giro de estoque. Esse giro de estoque é um dos pontos mais importantes. Por quê? Quando você fica girando, quando você fica naquele ponto de equilíbrio, estoque máximo, estoque mínimo, estoque máximo, estoque mínimo. Então eu tenho um fluxo de entrada e saída, que é justamente o que a gente vai falar agora. O giro de estoque é um indicador que leva a velocidade em que o inventário foi renovado em um determinado período, ou qual é o tempo médio de permanência de um produto antes da venda. Então eu tenho uma permanência, recebi esse produto dentro da minha empresa, quanto tempo ele permaneceu lá no meu estoque até ser vendido. Então, se eu tenho um estoque alto, um estoque mínimo, então vou trabalhar em cima disso aí. Então, quanto maior será o giro, mais a oscilação do estoque máximo e mínimo vai acontecer, tá? Se o resultado for menor do que 1, significa que no final do período sobraram produtos não vendidos no estoque, tá? Trata-se de dizer quanto do estoque foi vendido e quantas vezes ele foi reposto em um determinado período de tempo. Então, se a gente parar para analisar no período de um mês, quantas vezes foi necessário comprar essa mesma quantidade de produtos? 10 vezes. Então, significa que esses produtos foram vendidos 10 vezes no período de um mês, tá? Por exemplo, imagine que o estoque médio de uma produtora de arroz é de 200 sacas e a empresa vende 1.800 sacas por ano. Logo, o giro de estoque dessa empresa é de 1.800, né? Dividido por 200. Então, o giro foi de 9 giros por ano, tá? A gestão de estoque é um dos processos mais importantes para o desempenho logístico de uma empresa. Sim, pessoal. Quando nós fazemos esse controle, essa gestão de forma eficiente lá dentro da organização, você evita de que faltar matéria-prima na produção, na fabricação de um determinado produto. Quando você mantém a gestão de forma eficiente do produto acabado lá no seu armazém, seja uma empresa produtora ou seja um distribuidor, você evita problemas de quê? De não atendimento de um cliente. Então você pode perder uma venda por falta de produtos em estoque, ou você deixa de atender algumas necessidades que a empresa tem de atender alguns clientes específicos por falta de produtos em estoque, seja ele produto acabado ou seja ele produtos que compõem produtos acabados de outras empresas. Porém, muitos gestores ainda encontram dificuldades para adequar suas práticas e identificar entre os tipos de estoque aquele que melhor se adapta à sua necessidade de cada organização. Sim, pessoal, por quê? Cada organização, cada empresa, ela vai ter uma filosofia de venda, ela vai ter uma linha a ser seguida. Então, quando nós falamos nessa questão de identificar qual tipo de estoque, você precisa analisar qual é a realidade do dia a dia da empresa. Então, como funcionam as vendas da empresa, como funcionam as entradas, as saídas. Em cima dessas informações, você vai conseguir identificar qual será a melhor estratégia para uma política de estoque de forma eficiente. Essa é uma estratégia que facilita o gerenciamento da jornada de cada produto, tá? Evitando perdas e promovendo
o acompanhamento adequado das demandas do mercado, o que aumenta as vantagens competitivas do negócio. Sim, então quando eu faço um gerenciamento do meu estoque lá, quantidade máxima, quantidade mínima, giro de estoque, eu mantenho uma quantidade de produtos lá dentro da minha empresa, que ela é uma quantidade estratégica, porque eu posso, através dessa quantidade, tornar a minha empresa competitiva, dar uma vantagem à minha empresa perante um concorrente. Então o concorrente não planejou o estoque dele. Opa, eu tenho uma quantidade aqui que eu posso atender o meu cliente. Então você tornou a sua empresa, o seu negócio mais competitivo perante o seu concorrente, tá? Pessoal, chegamos ao fim aí de mais uma aula, tá? Essa aula de estoques é uma aula um pouco complexa, um pouco grande, tá? Inclusive vai ter mais alguns vídeos falando sobre estoques. Acompanhe aí no canal ao decorrer dos nossos dias aí. Se surgirem algumas dúvidas, vai lá me chama no privado aí, que a gente, se sobrar um tempinho, a gente vai lá e responde, tá? Para você que é meu aluno aí, obrigado mais uma vez, meus ex-alunos aí, obrigado aí também. Para você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não deixe de se inscrever no nosso canal aí e usufruir do nosso conteúdo que está sendo postado aí constantemente de forma gratuita a cada um de vocês. Beleza? Pessoal, obrigado a cada um de vocês e até a próxima aula. Abraço!